On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a... Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Aqui é a Josi Conte. Volto para falar com vocês sobre um tema bastante importante. Quem nunca ouviu alguém, às vezes até a pessoa mesmo, comentando sobre um trauma, sobre uma coisa que aconteceu e que marcou? Esses traumas às vezes acontecem na infância, muitas vezes acontecem assim, sem a pessoa ter nenhum controle, é uma coisa que acontece de surpresa, às vezes acontecem na vida adulta. A definição de trauma fala que eles são algo que causa um dano emocional, É alguma coisa que acontece como resultado de um acontecimento. Então, seja por causa lá na infância da separação dos pais, um assalto, uma morte, uma perda, de uma pessoa querida, uma agressão física. Nas crianças, coisas como o bullying na escola, uma perseguição ou acidentes, várias coisas, Então são fatos que podem acontecer na vida da pessoa e para os quais, naquele momento, essa pessoa não está preparada. Então aquilo gera um impacto muito grande na vida dela. É interessante a gente ressaltar que pessoas diferentes, elas reagem de maneira diferente, mesmo a eventos similares. Então, por exemplo, mesmo que uma mesma pessoa esteja num acidente de carro, por exemplo, uma pessoa que está nesse acidente pode ficar traumatizada por conta dele por um determinado tempo e outra pode não ficar, Então isso é uma coisa que vai depender muito de como está a pessoa naquele momento, de como ela processou aquela coisa que aconteceu. Outra coisa que é interessante falar é que as pessoas, mesmo perante o trauma, elas podem lidar com isso de maneira diferente. E quanto mais nova é a pessoa, por exemplo, se o trauma acontece lá na infância, mais complicado e mais consequências ao longo da vida esse trauma pode trazer para a pessoa, Então isso marca muito. O que acontece no trauma? Essa coisa mexe tanto com a pessoa que, se for numa criança, por exemplo, pode mexer até no funcionamento cerebral dela. Então, vejam como isso é importante, E isso faz com que a pessoa, algumas pessoas tenham até aquela patologia, que é designada como estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático, ele acontece quando, mesmo depois do fato acontecido, a pessoa revive diversas vezes aquele mesmo trauma como se ele estivesse acontecendo naquele momento. Então, no cérebro dessa pessoa, acontece como se fosse uma fotografia, um flash. E aí, de tempos em tempos, a pessoa lembra daquilo que aconteceu e o sofrimento dela, o mal-estar dela é o mesmo de que se aquela coisa tivesse acontecendo naquele momento. Então, algo que aconteceu há meses, às vezes há anos, a pessoa continua sentindo mal, ficando péssima, tendo medo da mesma maneira, Então, a partir dessa ideia, pensem, por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e toda vez que entra num carro tem aquela mesma sensação de pavor do acidente. E aí, por conta disso, para de dirigir, por exemplo. Isso é um trauma, Então, coisas assim limitam muito a vida das pessoas. A gente consegue identificar pessoas que trazem traumas dentro de si até com algumas frases, Então, não sei se vocês já repararam. Tem pessoas que viram pra gente, por exemplo, e falam coisas como: eu nunca tive infância. Aí, se vocês prestarem um pouquinho mais de atenção, vocês vão ver que a pessoa conseguir se definir dizendo que nunca teve infância mostra um trauma, mostra que para ela a infância dela foi tão sofrida a ponto dela achar que não teve infância.
Então, provavelmente, ela teve que trabalhar muito cedo ou teve problemas muito graves dentro de casa, né? Outras pessoas têm traumas porque tiveram pais alcoolistas, mães alcoolistas. Então, podem ser qualquer tipo de coisas nesse sentido. Outras coisas que geram grandes traumas, situações de abuso, né? Tanto de violência emocional quanto da própria violência física, né? Estupros e outros abusos físicos. Isso também pode traumatizar muito, né? E isso faz com que a pessoa, ao longo da vida, ela vá reagindo a isso. Então, uma pessoa, mesmo tendo passado por uma situação, por exemplo, de um abuso físico, uma violência, um estupro na infância, que a gente sabe que é bem menos raro do que se imagina, essa pessoa vai marcar, vai ter isso tão forte na vida dela que ela tende a trazer esse sentimento de medo, insegurança, falta de confiança nas pessoas ao longo de toda uma vida, né? Então, por isso que é tão importante que a pessoa seja trabalhada, se for o caso, que faça terapia, que tenha um acompanhamento, porque essas coisas realmente podem prejudicar a longo prazo. Então, fora essa parte, né, da terapia, é importante a gente ter muito claro também que se a pessoa não trata o trauma, se ela não identifica, se ela não sabe o que está acontecendo, ela pode sempre fazer escolhas na vida dela que reproduzem de alguma maneira a situação daquele trauma, por exemplo. Então, ela vai lá, ela tem trauma porque teve um pai alcoolista. E ela começa a ter relacionamentos e se casa e só tem namorados com homens que também têm abuso de álcool. Então é uma maneira que a pessoa faz sem perceber, onde ela faz um ciclo vicioso de retraumatização. Olha que palavra feia. Mas é isso. Então, sem querer, o cérebro dela, acho que de alguma maneira tentando resolver, mas ela vai repetindo essa situação. Por isso que a necessidade da consciência é tão importante. Hoje em dia, né, a título de curiosidade, também é importante falar que existe um tipo de terapia chamada EMDR, que faz um tratamento diretivo para situações de trauma. É muito interessante, ele mexe, né, tem alguns protocolos e mexe diretamente com o movimento dos olhos. Sabe aquele movimento que a gente tem dos olhos quando a gente dorme, enquanto tem o sono REM, que os olhos viram? Então, eles fazem um tratamento que mexe com o movimento dos olhos. Então, segundo eles, esse movimento mexe com a memória e afetaria a maneira como o cérebro entende a memória do trauma. Aí é coisa que teria que o profissional específico explicar, mas é interessante saber que existe também essa terapia, que chama EMDR. É um pouquinho disso que eu queria falar. Eu tenho certeza que você ou alguma pessoa próxima de você já tem alguma situação assim, que merece cuidado. Sempre deixo muito claro, reforço com vocês que a informação é sempre uma arma. Cada vez que nós sabemos mais sobre algo, nós temos mais maneiras, mais recursos para lidarmos melhor com aquilo, né, para nós sobrevivermos melhor até as nossas próprias fragilidades. Fica a dica para vocês e até o próximo programa. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit